Olá, alunos de Filosofia do Direito, estamos aqui para mais uma aula. Essa é a aula 7 sobre positivismo jurídico e neste vídeo a gente vai ver algumas teorias precedentes, antecedentes, né, que marcam o século XVIII e da onde vão ser tiradas várias das bases ali que vão constituir o positivismo da maneira como a gente conhece. Então, vamos para essa primeira parte. Nessa primeira parte, a gente vai ver a oposição existente entre o direito como ato de vontade e o direito como ato de conhecimento, que era uma oposição bastante comum, bastante discutida lá no século XVIII e que, por incrível que pareça, ela fornece bases tanto de um lado quanto de outro para a criação, para o desenvolvimento do positivismo jurídico. Mas vamos lá, então, o que é o direito como ato de vontade? O direito como ato de vontade é uma criação humana. Essa é a primeira e fundamental ideia dessa concepção, né? O direito é criação humana e ele tem a sua legitimidade na autoridade de quem emana esse direito, de quem declara essa vontade. Então, esse é o básico. O direito é uma criação humana e ele se estabelece por conta da autoridade de quem coloca essa vontade, de quem manifesta essa vontade, né? Afinal, qual seria a legitimidade de algo criado pelo homem? Algo que é natural, é legítimo pelo fato de ser natural. Agora, a criação do homem, você precisa dar legitimidade a isso. E aí, então, você dá legitimidade baseado na autoridade de quem coloca esse direito, certo? E aí surgem algumas decorrências dessa base, dessa ideia básica de que o direito é criado pelo homem e que ele se estabelece pela autoridade de quem o coloca. Pois bem, a primeira grande ideia é que, como ato de vontade, o direito é mutável, né? Vontades, elas podem se seguir, elas podem se sobrepor, elas podem se contradizer, né? Diferente de um direito natural, que já está lá, já existe, é imutável, é eterno. O direito como ato de vontade depende de quem emana essa vontade, depende da vontade de quem emana essa vontade, não é mesmo? Então, o direito ele pode se alterar, né? Ele pode se alterar de contexto para contexto a depender de quem está manifestando essa vontade, certo? Então essa é uma outra ideia bastante importante. O direito passa a ser mutável, né? Porque as vontades elas podem se seguir. E se as vontades podem se seguir, também há algo importante a se considerar, né? A vontade posterior, obviamente, derroga a vontade anterior. Se você manifesta uma vontade posterior, é porque a vontade anterior já não era suficiente ou já não era adequada, né? E a gente tem um princípio de solução de antinomias até hoje que diz exatamente isso. Lei posterior derroga a lei anterior, né? Se você colocou uma lei posterior e essa lei conflita com a lei anterior, é porque a lei anterior já não era o suficiente. Essa é a decorrência racional, né, dessa concepção de que o direito é uma criação. Se você cria algo novo é porque aquilo que você tinha já não era suficiente. Além disso, se o direito é comando, né, se o direito é vontade, ele se manifesta como comando, e se ele é comando, você precisa comunicar esse direito, né? De nada adianta que você tenha uma vontade, que você manifeste essa vontade, que você declare um comando se ninguém ouve, né? Eu posso pedir para alguém trazer uma xícara de café para mim, mas se ninguém ouvir, essa xícara não vai chegar. Ainda que isso fosse uma ordem, eu dissesse, tragam-me uma xícara de café. Se ninguém ouvir, não adianta nada. Então, o direito como ato de vontade, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser conhecido pelas pessoas. E aí, então, né, entra um instrumento importante nessa relação, que é a lei, né? A lei é um grande meio de comunicação dessa vontade, desse direito declarado para todas as pessoas. Você coloca ali todas as manifestações de vontade dentro de um mesmo instrumento, as pessoas sabem que essa manifestação está naquele instrumento, aquele instrumento está acessível, ele congrega todas as manifestações, então você permite que esse direito, inclusive, se torne mais objetivo, que esse direito se torne mais claro, né? Então a lei e os códigos, né, são grandes meios de comunicação do direito, dessa comunicação necessária de um direito que é
criado pelo homem. Porque veja bem, se o direito é natural, se o direito existe, está em todo lugar, né, você não precisa colocar ele num código, você não precisa colocar ele na lei para que ele seja conhecido. Basta que você desenvolva os métodos de compreensão desse direito para que então você possa conhecê-lo. Você não precisa ler ele num código. Né? Agora, se ele é criação humana, se ele é algo novo, criado pelo homem, é preciso que ele esteja desenhado em algum lugar. E aí então entra a lei como elemento central. Além disso, se o direito é manifestação de vontade, para que você interprete o direito, você precisa conhecer a vontade. A gente está falando aqui da interpretação vinculada ao legislador, né, a autoridade que manifesta essa vontade. E como é que você faz isso? Você faz isso compreendendo o sujeito, né, compreendendo as manifestações de vontade desse sujeito, principalmente pelas declarações que essa pessoa emitiu, principalmente pelos textos que essa pessoa escreveu antes de manifestar a vontade e principalmente, é claro, pelas próprias manifestações de intenções, né, que vem junto com o texto dessa lei, dessa regra, etc., que foi colocada por essa autoridade. Então a interpretação que a gente chama de interpretação genética, que é aquela interpretação que diz respeito à vontade do legislador, ela é bastante importante e ela vai tomar os seus contornos aí nesse período, né, dentro do nosso contexto jurídico, vai tomar seus contornos neste período. Pois bem, essa é a concepção do direito como um ato de vontade, mas a gente tem também a concepção do direito como um ato de conhecimento. E aí então a gente vai tratar de outras bases, né? O direito como um ato de conhecimento depende de proposições que já estejam dadas, né? Que já estejam dadas. O direito já está por aí, o direito ele existe, ele é eterno, ele é imutável e você apenas vai deduzindo o direito a partir dessas premissas gerais, né? Que estão dadas, né? O direito está dado, o direito você vai construindo esse direito, ou melhor, você vai deduzindo esse direito, você vai conhecendo esse direito por meio de métodos racionais, né? Por meio de métodos lógicos. Então você tem grandes proposições, proposições gerais, e todo o direito decorre dessas proposições. E as disposições elas vão surgindo a partir de um ato de conhecimento. Como a gente conhece, por exemplo, fenômenos naturais, né? Como a gente conhece a dinâmica de infecção de um vírus, a gente conhece o direito através de métodos racionais. O método é o grande elemento dessa concepção de direito, né? Dessa concepção de direito. O direito já está lá, você vai deduzindo o direito a partir de processos racionais, né? Então o direito ele é composto por proposições e as demais, né, proposições elas vão decorrendo formando um único sistema. Né? Todas elas são encadeadas, todas elas são conectadas, porque uma vai decorrendo da outra, vai sendo deduzida da outra, e todas elas têm um objetivo em comum. Então você entende o direito como um grande sistema, né? Você entende o direito como um grande sistema. Nessa concepção, os conceitos também ocupam um papel importante. Vejam o conceito de mútuo, por exemplo. É muito importante, você desenvolve esse conceito e quando os métodos lógico-racionais não forem suficientes, você então preenche com o desenvolvimento dos conceitos, né? Conceitos dentro do direito, né? Conceitos que são desenvolvidos por métodos racionais, são desenvolvidos pela razão, né? São desenvolvidos pela razão. Vejam, nenhuma das concepções abre mão da razão. São concepções de matriz ainda justnaturalista, mas e fundadas na razão, né? E fundadas na razão, mas o papel da razão é diferente. Né? Na primeira concepção, direito como ato de vontade, a razão ela é o que molda a vontade. A razão ela determina essa vontade criadora do direito. E na outra concepção, a razão é o meio pelo qual você conhece um direito que já está dado, um direito que já existe, um direito que por consequência é eterno, um direito que por consequência é imutável, né? Você apenas conhece o direito, você não está criando o direito. E aí então não existe essa coisa de direito novo,
né? O que você está é eventualmente revelando algo que não se conhecia antes, mas você não está criando nada, você está apenas descobrindo, assim como um cientista descobre a cura para um vírus, a cura para uma doença causada por um vírus, aproxima-se muito das ciências naturais, né? Traz o direito para muito perto das ciências naturais. E vai ter disso no positivismo e vai ter também das características do direito como um ato de vontade no positivismo. As coisas vão se misturando aos poucos para formar essa nova concepção ali no início do século XIX. Tá certo? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. A gente fica por aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima!